Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 9. E aqui, na versão da Bíblia, a mensagem, essa perícope, esse trecho, vem com o seguinte título: A História da Semente. E diz aqui o evangelista que Jesus voltou a ensinar à beira da praia, ou seja, se ele voltou a ensinar é porque já era um costume de Jesus ficar naquela região ali, né, estar por ali, ensinar por ali, e talvez por conta disso, uma grande multidão tenha se formado ali nesse episódio em torno dele. Diz aqui que essa multidão era tão grande que ele entrou em um barco perto da praia e se sentou, né, e esse barco já estava ali dentro da água, porque ele usou o barco como púlpito, e o povo se acotovelava perto da água. E ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias. Então Jesus ele ensinava por meio de ilustrações. E aqui ele vai usar mais uma vez esse artifício. Ilustrações que dialogavam com a realidade daquelas pessoas ali. No mundo antigo, um mundo quase que rural, né? As cidades ali, haviam cidades, mas as pessoas elas estavam muito acostumadas com a vida no campo, digamos assim, com a relação com a pesca, a relação com a agricultura, né? E nas cidades haviam os comércios dessas coisas. Era mais ou menos essa a dinâmica do mundo antigo. E Jesus diz: ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando, enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho. Você conhece essa história, né? Ele vai dizer das sementes que caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras sementes que caíram no meio dos pedregulhos rapidamente brotaram, mas que não tinham raízes, né? Não conseguiam aprofundar raízes. Com o calor do sol, claro, elas secam, né? E tudo o que havia rapidamente brotado acaba secando, morrendo. Outras caíram em meio a ervas daninhas, e essas sementes também brotaram, mas foram sufocadas, né? Nenhuma sobreviveu. E, por fim, porém, outras caíram em boa terra, floresceram e produziram uma colheita que superou as expectativas. E ele termina esse trecho perguntando se as pessoas estão entendendo. Bom, essa aplicação aqui geralmente é feita a pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e a gente sempre leva em consideração intuitivamente que são pessoas que não estão no caminho do Evangelho, não são cristãs, né? Então, eu falo lá pro meu vizinho, mas ele é como se fosse aqui o pedregulho, né? Parece que algo fica no coração dele, mas logo depois desaparece. Eu falo lá com meu parente, mas ele é como aqui a terra seca, ele não quer nem ouvir falar de Jesus, nada assim. Claro, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para fazermos a abordagem correta, falarmos da maneira correta, né? Mas eu gostaria de puxar aqui um pouco a sua atenção para o seu coração. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e somos, enfim, crentes, digamos assim, cremos em Deus, na obra de Jesus, mas o nosso coração ainda é como as pedras, os pedregulhos, onde a semente cai e rapidamente ela acaba morrendo, ela não cria raiz. Então nós ouvimos a palavra, nós temos às vezes o nosso momento com Deus, mas aquilo não está gerando fruto na nossa vida. Nosso coração ainda é como um pedregulho, né? Às vezes a gente ouve uma palavra, se alegra, se anima rapidamente, mas a gente não cria aquela raiz. A raiz é o quê? A persistência. Muitas vezes você precisa persistir em algo. Você tem uma ideia, você tem um ímpeto para fazer algo, para servir de alguma forma no reino de Deus. Peça sempre que você não seja como o pedregulho, que a semente cai e não cria raiz. E logo aquele desânimo se abate sobre você, porque um irmão falou de algum jeito, porque aconteceu alguma coisa na igreja, e a gente acaba deixando tudo por conta de pessoas ou situações. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A parte dessas raízes aqui, dessas sementes que criam raízes,
elas envolvem comunhão, né, com a igreja, envolvem uma vida de devocional, então uma vida de leitura diária. Não é para você ler a Bíblia inteira em um ano, não precisa disso, né? A religiosidade cristã, ela determina que nós temos que ler a Bíblia uma vez ao ano. Mas nós estamos num tempo onde tudo é muito rápido, tudo é muito agitado. A nossa rotina, ela, durante a semana, ela é, de certa forma, frenética. Então não se preocupe em ler a Bíblia toda em um ano. Preocupe-se em ler um livro todo em um ano. Né? Nós te ajudamos aqui com os evangelhos diários para que você possa ter contato com o evangelho. Você pode ler Atos, você pode ler alguma carta de Paulo, aos poucos e com calma, e estudando aquilo e pedindo ao Espírito Santo que ilumine aquilo em você. E chegando até nós e tirando uma dúvida e perguntando algo. E assim nós seremos como as sementes que elas brotam e não são sufocadas, porque nós temos uma vida de devocionalidade com Deus diária, estudo da Bíblia, autoexame. Então muito da maturidade espiritual é alcançada quando nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine internamente, para que nós vejamos como nós estamos internamente, antes de olhar para os outros. Aliás, sem olhar para os outros, né? O pecado do outro, o que o outro faz, não me diz necessariamente respeito. O que me diz respeito é como eu estou, e como eu estou perante Deus. E claro, nós podemos ajudar os nossos irmãos, nós devemos fazer isso, mas muitas vezes nós ajudamos orando, propondo sentar junto, estudar a Bíblia, fazer orações. Irmão, ora por mim essa semana, eu vou orar por você. E aí, se você sabe que aquela pessoa tem algum tipo de dificuldade, você tem esse tipo de abordagem, não a abordagem de julgar ou de comentar com os outros o que outrem faz. Então veja, essa parábola aqui diz muito respeito sobre nós, a nossa vida em igreja, a nossa vida com Deus. Não podemos ser corações de pedra, né? Corações de pedregulho, não podemos ser corações de terra seca. Nós temos que ser regados por muita oração, por muita devoção a Deus, demonstrada dessa forma, principalmente, o contato diário com Deus, né? Ore durante todo o seu dia, não na hora de dormir, na hora de acordar. Esteja constantemente orando, e orar não é ficar 4, 5, 6, 10 minutos orando. Orar é você agradecer. Você viu algo, você agradece. Você viu outra coisa, você lembrou de alguém, ora por aquela pessoa. Se lembrou de uma situação, peça a intervenção, peça que Cristo ele ilumine as pessoas ali para que elas compreendam a sua vontade. Então veja, é toda hora, é todo momento, é uma vida com Deus. Ele está do seu lado todo dia. Então durante todo o dia você pode conversar com Ele. Você pode, em vez de ficar ouvindo uma música, indo ou voltando do seu trabalho, da sua casa, da sua escola, do seu colégio, enfim, da faculdade, você pode voltar ouvindo alguém falar sobre Deus, ou você mesmo conversando e refletindo, né, contemplando Deus na sua vida. Existem dias que nós estamos, né, para encerrar aqui a nossa reflexão de hoje, existem dias que nós estamos com o coração de pedregulho, com o coração de terra seca, com o coração das ervas daninhas, e aí a palavra ela bate e ela não surte muito efeito. Então peça sempre a Deus que você tenha um coração, que você seja uma terra onde a semente cai e ela produz, ela floresce uma colheita que supera todas as expectativas. Essa é a vida que nós devemos buscar, uma vida diária, dessa forma aqui. Essa palavra não é só para quem está fora da igreja. Existem pessoas que são como as pedras, que são como a erva daninha. Não, essa palavra também é para nós. Nós temos sempre que nos autoanalisar, nos autoexaminar, para que não estejamos dessa forma aqui. Estejamos sempre com uma terra boa para florescer uma colheita que supere todas as expectativas. É o que Deus espera de nós. Deus abençoe você. Até amanhã.